É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo aqui com o nosso episódio 112 do Isso é Podcast, a abertura da nossa terceira temporada, né? As nossas duas outras temporadas aí realizamos 111 edições do Isso é Podcast e hoje estamos aqui com a nossa nova temporada, a terceira temporada do podcast da Zona da Mata. E ela está ao meu lado hoje, a nossa co-host, Silvia Dias. Tá tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui. Já estava ansioso para sua presença aqui ao meu lado. Eu ansiosa para estar aqui também, né? Com saudade de um podcast. É isso aí. Depois nós vamos contar a história. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como estão os trabalhos no marketing e na comunicação? A todo vapor, graças a Deus. Não para, né? Não para, não. É isso aí, gente. Silvia é a nossa co-host hoje no nosso episódio 112. É a nossa convidada, gente. Passou pelo oceano para chegar aqui em Ponte Nova. Ela veio lá do outro lado do mundo. O pessoal que gosta de falar assim, das Europa. É, das Europa. É isso aí, gente. Doutora Franciele, a nossa convidada hoje, veio lá de Portugal para participar do Isso é Podcast. Boa noite. Boa noite a todos. Gente, é um enorme prazer estar aqui. Eu estou até emocionada. Eu sou pontinovense, né? Fui nascida e criada em Ponte Nova. E poder estrear no meu primeiro podcast, aqui com o Toninho, no Isso é Podcast, ao lado da Silvia, é um enorme prazer, assim, uma grande honra, de verdade. Obrigada, Toninho, pelo convite. E tenho certeza que vai ser ótimo o nosso bate-papo. É a beleza aqui de veio lá de Portugal, mas hoje teve que fazer tudo aqui em Ponte Nova, né? Fiz tudo aqui em Ponte Nova, claro. É isso aí. Aqui eu quero te agradecer muito, tá? E tenho certeza que o bate-papo aqui hoje, gente, vai tirar muitas dúvidas das pessoas, que tem muito brasileiro querendo ir lá para Portugal, né? É verdade. O interesse é muito grande, né? Mas eu estou aqui para contar para vocês, esclarecer as dúvidas, contar um pouquinho da minha história e aconselhar, assim, quem quiser ir, que vá legalmente, gente, não vá na cara e na coragem, mas ao longo do podcast a gente vai conversando e vamos Com falando. certeza. Nosso episódio, então, 112 do Isso é Podcast, o bate-papo leve, descontraído e sem roteiro, Silvia. Porque você já sabe, aqui não é entrevista, é com a nossa doutora Franciele, que veio lá de Portugal para participar do Isso é Podcast. Aqui nós tão chique, hein, Tio Alisson? Já teve piloto de avião, cantor, tudo mais, e agora uma advogada de Portugal. Não é qualquer podcast, né? Não é não, viu, Toninho? Tá tudo bem? Tio Alisson, o melhor stream do Brasil, o homem que transmitiu mais de 100 episódios do Isso é Podcast. E hoje está aqui para o nosso episódio 112, tá tudo bem? Tudo bem, bora, animado demais. É isso aí, gostou aqui dos novos microfones? Com certeza, esse aí é top, né, Toninho? É isso aí, direto de Rio Casca top. Para o mundo, Tio Alisson. Isso aí. Vamos que vamos, e ele também já está ali, gente, faz o nosso marketing, produção e tudo mais. Guti Santoro, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Tá noite. tudo pronto, gente. O Isso é Podcast. Inscreve aí no nosso canal, manda pro seu amigo, manda pra família, manda pra todo mundo e vem com o podcast da Zona da Mata. Fran, vamos começar do começo sempre, né? Sempre, que bom, do começo. É isso aí. Conta um pouquinho aí da sua história. Você já falou que é pontinovense, é filha do nosso famoso Zé Fernandes, lá da Copacabana Fest. É isso aí. É isso aí. Eu sou pontinovense, sou nascida e criada com muito orgulho em Ponte Nova. Morei em Ponte Nova 17 anos. Estudei aqui no Dom Helvécio, fiz meu terceiro ano lá no Equipe. Sempre amei Ponte Nova, sempre planejei voltar para Ponte Nova. Inclusive, quando eu saí para fazer faculdade, aos 17 anos, eu fui fazer faculdade em Itaúna. E todos os finais de semana eu vinha para Ponte Nova. Eu saía de Itaúna, parava em Belo Horizonte, descia em Belo Horizonte e vinha para Ponte Nova. Assim, e o meu projeto de vida era formar em Itaúna e voltar para Ponte Nova. Por alguma coisa do destino, não sei, eu acabei, logo que eu formei em Direito, na Faculdade de Direito, eu fiz a minha prova da ordem e eu fui aprovada logo que eu fiz a prova, mas a gente fica num momento ali de um mês esperando entre o momento que você conclui a faculdade e o momento que sai a sua carteira da ordem. Eu brinco que você fica num momento ali que você não é nem estudante, nem advogado ainda esperando. Na expectativa para trabalhar. Na expectativa, exatamente. E aí o meu irmão, que morava em Juiz de Fora, foi na casa da minha mãe lá em São José dos Campos. Minha mãe morava em São José dos Campos na altura. E
Isso é mania de Portugal falar na altura, tá, gente? Na época. Então, na época, minha mãe morava em São José dos Campos, meu irmão foi lá passear e falou comigo assim: ah, vamos passear, já que você tá de férias, vamos passear em Juiz de Fora. Fui passear em Juiz de Fora, arrumei um serviço em Juiz de Fora, na área do direito trabalhista, que era o que eu queria trabalhar. E por Juiz de Fora eu fiquei 13 anos. E aí conheci o meu marido, na época namorado, a gente namorou, casamos, e é isso. Não voltei para Ponte Nova porque meu irmão me levou para Juiz de Fora, eu acho. Tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Mas rodou, né? Você, Rodei. além de Itaúna, Juiz de Fora, você morou mais aonde? Morei em Ponte Nova. Fiz cursinho em Viçosa. Quando eu terminei o ensino médio, fiz um intensivão para poder fazer vestibular. Morei em Ubá. Minha mãe foi transferida para Ubá uma época. Eu sou meio cigana. Fiz faculdade em Itaúna. Morei em Juiz de Fora. E agora eu estou em Portugal. Acho que é mais ou menos isso, 6 lugares, assim. E aonde, que eu tô todo mundo curioso para saber, aonde você mora lá em Portugal? Conta a história lá, que não é cidade que fala, né? Como é que é? Hoje eu moro em Cascais. Lá em Portugal, eles não falam cidade, eles falam concelho. Então, eu moro no Concelho de Cascais, tá? Que seria a cidade de Cascais. E cada concelho em Portugal tem as suas freguesias, que seria mais ou menos os nossos bairros aqui em Ponte Nova. Aqui no Brasil, desculpa. Então, hoje eu moro no Concelho de Cascais, num bairro que é chamado São Domingos de Rana, que é um bairro de Cascais. Fica mais ou menos 20 minutos do Concelho de Lisboa. E aí tem uma coisa interessante também, porque Lisboa, existe Lisboa Concelho, existe Lisboa Distrito. Tipo, Estado de São Paulo e Cidade de São Paulo. Então, é o Distrito de Lisboa, que é tipo o Estado de Lisboa, e o Concelho de Lisboa, que é tipo Cidade de Lisboa. Entendi. Então, eu moro no Distrito de Lisboa, no Concelho de Cascais, na freguesia de São Domingos de Rana, ou seja, no Estado de Lisboa, na cidade de Cascais, E no no bairro de São Domingos de Rana, trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil. Sim. É só chegar lá e procura que você chega fácil. Facinho, muito fácil. A gente fica meio embaralhado, assim, quando chega lá. Embaralhado também é uma expressão portuguesa. Que A gente significa fica meio confuso. confuso. Gente, 5 anos morando lá, eu já tô me pegando, falando algumas coisas, assim. E aí uma curiosidade que é a de todo mundo, né? Como é que é a língua lá? É assim, dá para entender bem mesmo? Ou tem alguma dificuldade? Quando a gente chega lá, gente, é muito engraçado. É muito engraçado. Porque a gente chega com a expectativa, assim, é o mesmo idioma, é o português, vai ficar tudo lindo e eu Tudo ok, vou desenvolver super certo lá. Só que, assim, o português deles, o português de Portugal, é um português mais fechado, que eles falam com a boca, parece que um pouco mais fechada, e eles têm algumas expressões que são muito diferentes das nossas. Então, eu já vou aproveitar para contar um caso aqui muito engraçado. Fica à vontade. Olha só, cheguei em Portugal e fui num órgão público lá para poder fazer a minha inscrição. Tipo o INSS lá, é a Segurança Social de Portugal. Todo mundo que chega tem que se... A gente fala que quando você muda de país, você mais ou menos morre num lugar e nasce no outro. Então, todo documento que você tem automaticamente no Brasil, certidão de nascimento, CPF, número de inscrição na Segurança Carteira Social, de que é o motorista. NIS, você tem que tirar tudo novamente no novo país. Então, cheguei em Portugal, fui como advogada, já cheguei providenciando a documentação. E aí fui, então, lá na Segurança Social, imagina o INSS de Portugal, que lá chama Segurança Social. Lotado, peguei um formulário para poder preencher, para poder pedir o meu número de inscrição na Segurança Social de lá. Então tá, formulário enorme, lá lotado, e eu preenchendo, a mulher já fala assim, preenche ali do lado. Falei, tudo bem. Aí Super coloquei. educada. Imagina uma pessoa, assim, com muito serviço, né? Cheio de gente lotado de serviço, enfim. E aí, É a servidora pública clássica. e um pouco mais cansada por causa do volume de gente que está chegando, né? O volume de serviço deles aumentou muito, enfim. E também pela estabilidade, né? Mas o salário continuou o mesmo. E aí eu peguei, fui preencher. Nome.
Franciele Francischini Fernandes. Apelido. Falei, mas pra que esse povo quer saber que eu chamo Fran? Toninho começou me chamando de Fran, e eu adoro que me chamem de Fran. Mas eu nunca imaginei o motivo de alguém de um órgão público, uma coisa oficial, querer saber que eu chamo Fran. E aí deixei aquilo em branco. Informal, né? Deixei aquilo em branco. Fui lá e, na hora da minha vez, perguntei pra mulher. Falei, lá a gente chama de senhora. Falei, senhora, não entendi isso aqui. Pra que eu vou falar que o meu apelido é Fran? Ela falou, não, o seu nome é Franciele. O seu apelido é Francischini Fernandes. Gente, muito engraçado. Aí eu passei a entender que lá em Portugal, o nome é o nome próprio. O apelido é O sobrenome. o sobrenome. É o que a gente chama de sobrenome. Então, para eles, o sobrenome é o apelido. E o que a gente chama de apelido é alcunha. Tá? Então, tipo assim, a minha alcunha, ou o meu diminutivo, é Fran. Sim. O meu apelido é Francischini Fernandes. E aí, então, assim, você vai pegando várias dessas coisas. E tem outra muito engraçada também, gente. Mas essa é engraçada mesmo. Esses dias, agora eu tenho escritório, trabalho com uma advogada portuguesa. E aí eu compartilhei um contato com ela lá. E ela falou, eu conheço essa pessoa. Ela andou com meu marido na escola. Olhei para a cara dela e falei, Oi? Como assim, moça? Como assim, senhora? Senhora. Não é moça, é rapariga. Sim, rapariga. Falei, aí que eu fui entender. Assim, eu já sei dessas coisas, né? Andou com ele na escola, eles estudaram juntos. Entendi. Entendeu? Eles falam, eles andaram juntos na escola. E de que zona que você é? Mas de que zona que você é no Brasil? Aí eu brinco assim, eu não sou de zona ali. Zona é região. Então, assim, tem muitas peculiaridades no idioma, tanto que eles costumam falar lá que o nosso idioma é o brasileiro. O Não deles é? é o português, o nosso é o brasileiro. Algumas pessoas acham que isso é pejorativo. Eu, sinceramente, eu não entendo como pejorativo. Eu entendo mesmo como essa diferença. Eles entendem muito o nosso idioma, porque eles consomem muito o nosso conteúdo. As nossas novelas, os nossos jogos de futebol, jornal, tudo. Eles sabem tudo do Brasil. E a gente ainda não consumia tanto conteúdo deles. Sim. Né? Então, tanto que teve uma vez que o Marcelo Rebelo, que é presidente de Portugal, deu uma entrevista para o Fantástico, foi legendado. O que ele falou foi legendado, porque assim, é difícil mesmo de perceber, entender. Lá e perceber. Mas essas aí, igual você falou, como é que é? Rapariga? Rapariga. É porque não fala mulher, não. Não, eles chamam de rapariga. Moça é rapariga, criança é miúdo ou puto. Puto? É. Sério? Criança ou Eu tô puto. puto, então eu tô criança. Assim, tem muitas diferenças do... Tem, por exemplo, eles chamam de senhora ou de menina. O você, em Portugal, é altamente informal, é altamente respeitoso. Por exemplo, os colegas de profissão da mesma hierarquia, eles não se tratam por você, eles se tratam por tu. Você é o seu superior. É mais ou menos isso que eu já consegui entender dessa diferença do tu e do você. Entendi. Várias pessoas já me explicaram. Eles não falam ele nem ela, eles falam o nome da pessoa, por exemplo. Eles não falariam assim, Toninho, você já conversou com ela? Não, eles falaram assim, Toninho, já conversaste com a Silvia? Entendi. Tu já conversaste com a Silvia? Entendeu? Então, assim, tem muita peculiaridade, é bem diferente. Aí, no caso, fiquei curiosa agora. No caso do juiz, chama de você, porque ele é superior? É Vossa Excelência, né? Lá continua sendo Vossa Excelência. É, Vossa Excelência. Eu milito muito pouco, Silvia, nessa parte judicial, do litígio. Eu trabalho muito mais na parte administrativa, assim. Como eu mexo mais com nacionalidade, eu mexo mais com os órgãos administrativos. Sim. Eu tenho até algumas coisas judiciais, mas é mais para reconhecimento da sentença. Que, por exemplo, se um cidadão português ele se divorcia no Brasil e o casamento dele está averbado, está transcrito lá em Portugal, ele tem que reconhecer esse divórcio lá em Portugal. Então, isso eu faço.
mas é Vossa Excelência. Eu, sinceramente, não sei, num julgamento, porque a audiência lá eles chamam de julgamento. Sim. Eu não sei qual que é a tratativa num julgamento, mas eu acredito, porque de advogado para advogado é senhora doutora. Eles são muito formais, sim, muito formais. É isso aí, pessoal. Nosso episódio 112 do Isso é Podcast. Vamos descobrir tudo sobre Portugal, Guti Santoro. Guti Santoro já morou lá em Buenos Aires, na Argentina. Agora pode, quem sabe, mudar lá para Lisboa. É isso aí, gente. E hoje eu quero dar boas-vindas aqui para o nosso novo parceiro do Isso é Podcast. Ponto, que antes era Ponto Frio, agora é Ponto. Ponto Frio é Ponto, a maior empresa de eletrodomésticos e eletrônicos do Brasil. Nosso novo parceiro aqui do Isso é Podcast. E tem liquidação lá, ó. Fritadeira, 12 litros, R$ 799 ou 12 vezes de R$ 66,58 no cartão Ponto. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga, nossa gerente Marília, que esteve aqui no Isso é Podcast e deu um show. Ponto, o nosso novo parceiro, aquela loja bonita ali no bairro de Palmeiras, gente. É a loja que mais vende em Ponte Nova, o Ponto. Antes era Ponto Frio, agora é Ponto, tá tudo certo e tá bombando. Um grande abraço aqui pra Marília e pra toda a equipe lá do Ponto, nosso novo parceiro do Isso é Podcast. Ô Fran, vamos lá então para desmembrar essa questão da nacionalidade portuguesa, porque isso aí dá muita polêmica também. Como é que funciona, igual eu sou aqui de Ponte Nova, Minas Gerais, mineiro, brasileiro, e eu quero mudar lá para Lisboa ou para sua... Cascais, que é a sua, como é que chama? Meu conselho. Seu conselho lá. É conselho com C, não é quando eu te dou um conselho de ir legal para Portugal. É isso aí. Como é que funciona? Como é que, assim... o início para a gente ir desmembrando isso aí. Tá. O que acontece hoje? Portugal, ele tem várias possibilidades da pessoa ir legalmente para Portugal. E como que eu faço para ir legal para Portugal? Você tem que solicitar um visto no Brasil ou no seu país de origem, né? Quem mora na Argentina tem que solicitar o visto na Argentina. É um lugar onde você mora onde você está legal. Então, você solicita um visto no seu país de origem, você submete os documentos no órgão próprio, aqui no Brasil, na VFS, você entrega para a VFS os documentos, a VFS manda para o consulado português, o consulado português analisa e te concede o visto ou não. Concedendo o visto, você pode ir para Portugal, você já vai ter um agendamento no órgão de Portugal, que é responsável por conceder as autorizações de residência. E aí, sim, depois que você tem um cartãozinho que chama autorização de residência, você, então, reside legalmente em Portugal. E aí tem uma diferença que aqui no Brasil, residência é casa. Lá em Portugal, a casa chama morada. A residência é o documento que te permite morar legalmente em Portugal. Sim. Tá? Então, às vezes a gente pergunta, você tem residência em Portugal? Tenho, eu tenho a casa aqui. Falei, não, você tem morada em Portugal. A residência é aquele documento que te permite morar legalmente em Portugal. Então, e aí que é interessante, porque se você reside legalmente em Portugal durante 5 anos, você pode solicitar também a nacionalidade portuguesa. Aí você pode ter o passaportezinho vermelho. Né? Então, Portugal é muito interessante porque ele te permite, ainda que você não tenha um descendente português ou um ascendente português, que agora a lei autoriza também, mesmo que você não tenha nenhuma ligação sanguínea com Portugal, digamos assim, se você residir lá legalmente 5 anos, você pode aplicar e requerer sua nacionalidade portuguesa. E aí, quando a gente fala nacionalidade, é porque aí a pessoa, igual quem está aqui no Brasil e foi lá e teve lá a nacionalidade, aí ele fica sendo dos dois lugares. Fica sendo dos dois. Aí ele tem dupla nacionalidade. Dupla né? Você tem nacionalidade brasileira, você Sim. é nacional do Brasil. Se você pedir um visto, for legal para Portugal, morar lá legalmente durante 5 anos e aplicar para a nacionalidade portuguesa, você passa a ser também nacional de Portugal. E sobre essa... Hoje a gente está vendo que muita gente do Brasil está requerendo isso.
que você falou aí, mas tem as dificuldades também. Como é que é? As dificuldades de morar em Portugal ou De conseguir a burocracia, como é que é? Para conseguir pelo menos essa residência que você falou, que aí depois de 5 anos que vem o visto mesmo, né? Sim. A questão, o visto não, a nacionalidade depois de 5 anos. Aí. O visto, ele é documental, né? A gente tem algumas espécies de visto para morar em Portugal. E aí tem uma lista de documentos que você tem que apresentar. Você preencheu aqueles requisitos, é bem objetivo, não é um critério subjetivo. Então, tem uma lista de documentos, por exemplo. Se você vai solicitar um visto como estudante, você tem que apresentar uma lista de documentos que é previamente enviada, envia para a VFS, que é o intermediador, a VFS manda para o consulado analisa, manda o visto no seu passaporte. Você chega lá, antes era CEF, o órgão, agora é AIMA. Você chega lá no antigo CEF, atual AIMA, comparece e você sai com o título de residência. Tá? Existe também um que é muito comum de ser pedido, que é o visto D7, que é para aquelas pessoas que têm rendimentos próprios ou que são aposentadas no Brasil. Eu estou falando do Brasil porque a gente está no Brasil, Sim, né? Enfim, você preencheu os requisitos, apresentou aquela lista de documentos, você vai conseguir o visto para morar em Portugal e, chegando lá, você vai na AIMA, que é o órgão responsável por esse controle, vai pegar a sua residência, de 2 em 2 anos, ou de 2, depois 3 anos, você renova, e aí, após 5 anos, você pode pedir a nacionalidade portuguesa, mas também tem que renovar a residência de novo. Porque tem gente que, às vezes, acha assim, não, agora eu fiz 5 anos, pedi a nacionalidade, não preciso renovar a residência. Não. O que te deixa legal em Portugal é você ter a autorização de residência, tá? Ou você ser um cidadão português, claro. Mas eu já dei entrada na minha cidadania portuguesa. Deu. Mas você ainda não é cidadão português, então você precisa também continuar requerendo a sua autorização de residência. O cidadão europeu, e isso é interessante falar, porque, por exemplo, quem tem a cidadania italiana, mesmo que seja brasileiro, eu sou brasileira e eu tenho a cidadania italiana, isso é fato, tá? Não estou dando exemplo, não. Sim. Eu sou brasileira e eu também tenho a dupla nacionalidade italiana. Eu posso morar legalmente em Portugal, eu posso ir para Portugal sem visto, eu chego em Portugal, faço um registro no órgão próprio lá, eles me entregam um documento, que é um papel, carimbado e assinado, e essa é a minha autorização de residência, porque eu sou europeia, assim, eu estou dentro ali da União Europeia. Isso é o tratado aí da União Europeia, né? É de livre circulação, né? Por exemplo, quando eu fui lá para a Europa, lá o Guilherme, um amigo meu, ele tem lá o passaporte lá... O italiano. Aí ele passa até em outra... Sim, sim. Não é nem na imigração que ele passa, né? Ele já passa em outro lugar, né? Tem uma fila diferente, né? Tem uma fila, entre aspas, para o resto do mundo e uma fila para cidadãos da União Europeia ali. É uma fila que costuma ser menor, costuma ser mais rápido. Então não é tão burocrático assim, não, Fran? Ô, Toninho, é burocrático. Assim, na verdade, eu vou te falar que, para mim, o mais burocrático é quem tenta ir ilegal para Portugal. Porque tem gente que vai para Portugal como turista e chega lá em Portugal, arruma um serviço e resolve ficar, e aí tem que fazer depois a manifestação de interesse. E isso aí é muito burocrático. Eu não aconselho ninguém, assim, nenhum cliente meu que me liga, que quer fazer, eu nunca aconselho. É claro que a pessoa tem um livre-arbítrio, né, gente? Sim. Mas, assim, porque, por exemplo, você vai para Portugal, você já chega lá numa situação, você está mudando de país, você vai começar a reconstruir a sua história numa situação que não é a certa. Né? Então, assim, até sair o documento da manifestação de interesse, hoje a manifestação de interesse demora cerca de 2 anos, 2 anos e meio. Nossa, é muito tempo. A pessoa fica 2 anos, 2 anos e meio presa em Portugal, sem poder sair, sem poder viajar, sem poder ir ali na França, que é do lado, sem ali na Espanha, que é do lado. Mas ela consegue trabalhar? Consegue trabalhar. Mas ilegal. Aí, assim, tem casos de pessoas que trabalham, que às vezes não conseguem receber, mas ela também não pode denunciar, porque... Entendeu? Assim, aí... não é a forma... Tem muita gente que faz, tem gente que dá certo, sabe? Mas, assim, não é o jeito que eu aconselho
fazer. Porque tem muitas opções de visto para você ir da forma correta, entendeu? Porque o visto de turista, você passear por Portugal por 90 dias e poder prorrogar por mais 90 é para quem efetivamente é turista. Tanto que quando você vai como turista, na imigração te pergunta quanto você tem de dinheiro, o que você pretende visitar aqui. Porque o turista, ele faz isso. Aí tem gente que vai como turista no alto do verão e leva um monte de roupa de frio. É claro que a imigração sabe que essa pessoa está pensando em morar lá, gente. Quem que vai para um verão de 40 graus em pleno agosto e leva roupa de frio? Tem gente, às vezes teve um cliente que me perguntou assim, não, mas aí eu vou como turista, vou levar minhas máquinas e vou trabalhar. Eu falei, olha, você é turista. Não, eu só vou como turista, mas eu vou trabalhar, morar. Eu falei, não, primeiro que você não está me contando isso. Segundo que, se você é turista. Turista não traz máquina. Turista traz dinheiro, turista traz câmera fotográfica, turista traz roteiro de viagem, Que né? máquina que seria essa? Não, porque ele tinha uma profissão aqui no Brasil, acho que ele estamparia, alguma coisa nesse sentido, Aí ia sabe? levar, tipo assim, aquelas máquinas de... Aí eu falei com ele, falei, olha, não é a forma correta, assim, não é assim que funciona. E qual que é o risco quando pega uma pessoa lá que não tá regularizada? Volta pro Brasil. Fica lá na salinha, eles perguntam, questionam e eles mandam de volta pro Brasil. Aí tem um carimbo lá no passaporte para saber que essa pessoa não foi aceita. Então é bom a gente ressaltar isso, Fran, que não é o bicho de 7 cabeças, né? Deixar bem claro, né, para as pessoas que quem quiser, né, mudar para lá ou ficar lá o tempo lá que você falou que pode ficar, não é tão burocrático assim, dá para resolver, né? Desde que você faça a coisa certa, bem assessorado, né? Ou que ainda não queira contratar uma assessoria, mas que você estude. A gente mudei para Portugal 5 anos e meio atrás. O meu marido estudou Portugal 10 meses. Eu brinco que quando a gente mudou, ele conhecia mais Portugal, a legislação da imigração portuguesa, do que muito advogado português. Tanto que hoje eu e ele trabalhamos com isso. Porque ele estudou, ele mais. Porque eu falei, você resolve isso. Eu só vou quando tiver tudo pronto, inclusive apartamento alugado. Então, assim, eu acho que é um bicho de 7 cabeças para quem não se programa, para quem não se prepara, né? Porque tem gente que vem de facilidade, Toninho. Uma facilidade que não existe se você não está preparado, se você não... Você tem que ter um preparo financeiro, você tem que ter um preparo emocional, você tem que ter um preparo de conhecimento mesmo. Não é assistir um vídeo no YouTube de uma pessoa que fala que em 5 dias você está legal em Portugal e que você vai ganhar um mar de dinheiros lá e que você vai chegar... Não é assim que funciona. Portugal é um outro país, uma outra cultura e que tem as regras rígidas deles, entendeu? Então, é isso, assim. Se estiver pensando em ir, meu conselho, se prepare. Estuda Portugal. Conversa com quem mora em Portugal para saber a realidade, inclusive a realidade da habitação. Entenda que quem ganha em euro, gasta em euro, tá? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, o salário lá, 1.000 euros? Nossa, 5.500 reais? Não é, gente. 1.000 euros são 1.000 euros. Porque a sua conta de luz vai ser em euro, a sua conta de água vai ser em euro, o seu aluguel vai ser em euro. Tudo em euro, né? Tudo em euro, entendeu? Então, assim, é isso. Eu falo isso. Então, a minha chegada em Portugal foi um bicho de 7 cabeças? Não. Por quê? Porque eu fui preparada. Eu sabia o que estava me esperando, não emocionalmente, porque emocionalmente... Eu custei, eu acho que tem uns 15 dias só que eu mudei para Portugal. Emocionalmente, você sentiu falta aqui Senti falta do pagode, do união, do queijo, da mineiridade, né? Mas é isso. Então, assim, eu acho que quem se prepara, quem conhece e vai legal, a coisa é menos difícil, vamos dizer assim. Pode falar, assim, fica à vontade. E assim, não, eu quero saber assim, quais são assim os benefícios de Portugal. Por que escolher exatamente Portugal? A nossa escolha, pessoalmente, por Portugal, primeiro foi pela segurança, né? Assim, eu estou falando uma coisa pessoal, tá? Sim. O meu marido, ele tinha um sonho de mudar do Brasil, então a gente acabou escolhendo Portugal pelo clima, pela língua, pela segurança,
Né? Se você olhar no ranking, aí, Portugal hoje está no 6º país mais seguro do mundo. Ah, sim. Então, assim, Portugal ainda traz essa segurança para a gente. E lá atrás, o meu filho tinha 1 ano e 10 meses quando a gente mudou para Portugal, a gente teve a nítida sensação de que a gente daria uma noção de mundo para ele, morando num país pequeno que se relaciona com o mundo inteiro, muito maior do que se a gente morasse num país grande, como é o Brasil, que o Brasil, basicamente, ele consegue se resolver nele mesmo, porque ele é muito grande. É. Portugal é um país pequeno que precisa... Então, assim, a gente está em Portugal, andando em Cascais, por exemplo, você entende, você ouve todos os idiomas. O Lucas, meu filho, com 4, 5 anos, ele já perguntava, mãe, que idioma que essa pessoa fala? Então, assim, essa questão, muito pelo Lucas, né? Então, assim, a gente juntou literalmente o útil ao agradável. Era um país com um clima parecido com o nosso, com um idioma parecido. Dizem que é o mesmo, mas vou falar que é parecido com o nosso. Que a gente podia exercer a nossa profissão. Que a gente tinha a possibilidade de ir legal para Portugal, porque esse sempre foi o nosso lema. A gente nunca cogitou mudar ilegal para lugar nenhum. E que a gente conseguia... Tem a questão da segurança e que a gente conseguiria dar essa noção, essa vivência de mundo. Até então a gente tinha um filho, agora a gente tem 2. E essa questão do... Antônio, Pode falar, Tim. Deixa eu só completar aqui, igual ela falou que tá no ranking do 6º, o Brasil está ocupando a posição de número 132, Tony. Nossa, Deus. 132. Nós estamos seguros, Tony? Então, demais. Já pensou? Tranca a porta, Leite. Tirar a chave da porta mesmo. Já tirou a chave da porta. Não é à toa que antes de começar, tranca as portas, gente. Ô, Fran, sobre essa questão de descendente e ascendente, é porque tem uma outra legislação sobre isso, né? Como é que funciona? Por exemplo, o avô lá era português e aí tem outra legislação ou segue a mesma coisa? Não, então, existe uma lei de nacionalidade portuguesa que disciplina todas as possibilidades de você ser um nacional português, né? E aí você pode, ou quem tem um avô português pode pedir a nacionalidade portuguesa, ou quem tem, claro, o pai, né? Avô, pai, e você pode pedir. Ou agora também tem a possibilidade de quem tem um filho português, pode pedir também. Claro que sempre tem que cumprir alguns requisitos. Quem é casado com um cidadão português também pode pedir a cidadania portuguesa. Quem vive legalmente em Portugal por 5 anos também pode pedir a nacionalidade portuguesa. Então, essa lei, ela vem sofrendo algumas alterações, inclusive, dia 1º de abril, anteontem, acho que hoje é dia 3. Eu não sei que dia que é. Foi Hoje, dia 1º de abril. Dia 1º de abril lá não é o dia da mentira. Não, né? foi o dia da verdade. Entrou em vigor a lei, que trouxe algumas alterações também, porque o que aconteceu? Portugal, com essa questão, por exemplo, da manifestação de interesse. Quem ficou em Portugal 2 anos, 2 anos e meio, esperando para que fosse aprovada a manifestação de interesse, vamos imaginar que 2 anos e meio depois saiu o título de residência dessa pessoa. Ela ainda teria que esperar mais 5 anos para poder fazer o pedido da nacionalidade portuguesa. E agora, dia 1º de abril, então, entrou em vigor a lei que, dentre outras questões, alterou isso. Ela passou a prever que o tempo para você pedir a nacionalidade portuguesa vai contar da data do pedido da residência. Só que aí agora a gente precisa... Mas isso depende de um decreto regulamentar. Então, vai ter que sair um decreto, que é uma outra decisão, falando assim, olha, o que vai considerar como data do pedido é a data que você submeteu, por exemplo, a manifestação de interesse, ou a data que você foi à AIMA. Eles ainda vão ter que falar o que eles consideram como data do pedido. E agora também teve uma alteração muito interessante que entrou em vigor no dia 1º de abril, porque antes, a questão a lei da nacionalidade portuguesa, para você ser reconhecido como cidadão, como nacional português, a sua filiação ela tinha que ser reconhecida na menoridade. Então, vamos imaginar. 2 irmãos. O pai foi lá no cartório. O pai é o que vem da história do português. Sim. O pai foi lá no cartório e falou, ele é meu filho. Antes dos 18 anos ou antes dos 21, dependendo da data em que é a menoridade. Esse conseguia.
Mas o outro irmão, filho do mesmo pai, se o pai registrou ele, por exemplo, com 19 anos ou com 21 anos, ou se ele 21 quando a maioridade era 21, 18 quando a maioridade é 18, ou se, por exemplo, é um filho, talvez fora do casamento, que teve que entrar com uma ação para o pai reconhecer como filho. Ele não podia requerer a cidadania portuguesa. Por quê? Porque ele não foi reconhecido na menoridade. E a lei era expressa ao dizer que tinha que ter sido reconhecido na menoridade. Só aí tinha que ter, com menos de 18 anos, já reconhecido. Se não reconheceu lá, não podia era mais. Era indeferido o pedido. E agora, a lei, então, depois de muita luta, muita batalha judicial, a lei foi alterada e, a partir de agora, também o filho que foi reconhecido na maioridade pode pedir a cidadania portuguesa, desde que tenha uma ação judicial, que tenha... né, não pode ser só o pai vai lá agora, declara, porque senão vai aparecer um monte de cidadão português. Então, assim, tem todo um procedimento, mas agora também abriu essa possibilidade. Teve algumas outras alterações também, mas as mais bacanas foram essas. Em 2019, teve uma alteração muito boa também, que antes, o filho do português, ele podia pedir a nacionalidade sem provar vínculo nenhum com Portugal. O neto, ele tinha que provar alguns vínculos subjetivos com Portugal. Então, acontecia muito também de dois primos, netos de português. Vamos imaginar, Toninho e a Silvia são primos. O Toninho apresentou vários documentos e provou, e juntou lá que ele tinha vínculo com Portugal, por exemplo, a escritura de um imóvel lá. Sim. E que viaja sempre para lá. A Silvia juntou os mesmos documentos, mas cada um caiu... Não é juiz, é conservador, é quem analisa o pedido de nacionalidade. O que analisou o processo do Toninho entendeu que prova. O que era vínculo com a comunidade portuguesa. O que analisou o processo da Silvia não entendi. Então, foi alterado e agora, desde 2019, o neto, os únicos vínculos que ele precisa provar com Portugal são vínculos objetivos também. Que ele tem proficiência no português. Então, por exemplo, nós que somos brasileiros, isso é presumido para os cidadãos de países de origem português, e que ele não tem condenação criminal superior a 3 anos, enfim. Isso então, aí são já é de praxe, né? O filho até não precisa, mas o neto precisa. E aí, por que você acha que deu essa explosão de pessoas querendo a nacionalidade portuguesa? Ô, Toninho, eu acho que assim, as pessoas hoje elas estão com uma consciência muito maior de mundo e das vantagens. Sabe, assim, eu não acho só que é questão política do Brasil, não acho, porque não é só o Brasil, eu não tenho só cliente brasileiro. Né? Nós que somos advogados, que trabalhamos com imigração, não é só cliente brasileiro. Sim. Então, assim, não é falar assim, o Brasil... Na política anterior eu tinha cliente procurando, na política atual eu tenho cliente procurando, então eu não acho que seja só uma questão política, pode até ser que sim. Mas eu acho que, assim... O mundo está muito globalizado e as pessoas hoje elas viajam muito mais, elas têm muito mais noção das vantagens. Por exemplo, um brasileiro que tenta ir para os Estados Unidos precisa pedir o visto. Um cidadão europeu que tenta ir para os Estados Unidos, ele só faz um procedimento próprio e ele pode viajar. Né? Quem tem, por exemplo, tem muito os nômades digital, tem os TIs que também costumam conseguir trabalhar remotamente. Acho até que a pandemia pode ter ajudado também, porque com essa coisa do trabalho remoto, sim, você pode morar em qualquer país ali da Europa e trabalhar para o Brasil, para os Estados Unidos, para onde for. E se você tem um passaporte europeu, isso fica muito mais fácil. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais isso do que, às vezes, as pessoas falam assim, é a política. Não acho que seja. Porque senão seria só o brasileiro que estaria querendo. Né, e você deixou bem claro ali, né? Na política atual tem gente querendo, na política passada também tem. Daqui a algum tempo também vai ter também, e isso aí já virou uma... E eu até concordo quando você fala que está muito globalizado, as pessoas hoje viajam mais, conhecem mais outras experiências, né? E tem muita gente também que requer, porque quer buscar os vínculos do passado. Sabe? Que quer saber a história do avô, que gosta de pegar o documento de nascimento do avô, que se emociona quando... Porque, assim, a gente trabalhar com a nacionalidade é você recontar uma história
Né, assim, tem uma memória afetiva ali. Sim, É com muito certeza. bacana. É um filho de 70 anos, que o pai já morreu há não sei quantos anos, e que contava que veio lá de Viana do Castelo e tal, que veio no navio. E aí, quando a pessoa começa a trazer, é você reconstruir o seu passado, entendeu? E aí eles querem ir, querem visitar, querem falar, eu sou seu primo. E aí, as pessoas falam que tem esse sentimento, né? Aí você vai falar se você teve, né? Porque eles falam assim, quando você vai pra Europa, lá pra Paris, Londres, aí você tá na Europa mesmo. Quando você vai pra Portugal, você não tá na Europa. Tem esse sentimento? Então, assim, eu conheço alguns lugares, conheço Paris, conheço Londres, conheço Portugal. Assim, não. A gente fala que Portugal é a porta de entrada da Europa, né? O que as pessoas costumam falar muito, por exemplo, quem mora na Alemanha, quem mora na Holanda, que são países muito rígidos, elas preferem... Eu conheço gente lá que o marido mora na Holanda, a mulher e os filhos moram em Portugal, Sim. por causa dessa menor rigidez, assim, dessa maior maleabilidade que o português tem, talvez com o alemão, com o holandês. Então, de repente, essa coisa de agora que Portugal ainda não é Europa. Não, assim, eu acho que é mais isso, entendeu? Portugal talvez ainda tenha essa maleabilidade um pouco maior do que outros países mais rígidos. Eu acho que talvez seja isso. Que o povo fala, né? Fala assim, você vai pra Europa? Não, Europa é lá, é Londres. Portugal ainda tá chegando na Europa. Você conheceu Londres, você Sim. sabe, assim, né? Londres, ele é um país... É o horário britânico mesmo, assim, a coisa em Londres funciona. Se o ônibus vai passar meio-dia, ele vai passar meio-dia. Eu Ele nunca vi um negócio daquele, não, o metrô, não, como é que chama lá o negócio? pode... É metrô mesmo, né? Lá em Portugal é metro. É, Metrô. o horário lá, tinha o Alisson, é 10 horas aqui, é 10 horas em ponto e tá lá na estação, meu filho. E outra coisa, anda no metrô lá, é rico, pobre, mais ou menos, todo mundo. Não tem esse negócio de né, não, o cara é rico, tem carro, não, ele usa o transporte público. Isso em Portugal também é uma realidade, principalmente ali em Lisboa, por exemplo. Eu mesma, quando eu mudei para Portugal, fiquei 1 ano sem carro. Eu, meu marido, meu filho de 1 ano e 10 meses, e a gente fazia tudo, quando a gente precisava, era transporte público. Mas tem a ver com a segurança também. Tem. A ver. Tá E associado, olha só, né? Eu estava em São Paulo, você entra no metrô, o tempo todo você fica cismado que vai ser assaltado, roubado. Com certeza. Mas aí não é nem questão só de segurança, né? Porque né, a estrutura também. Também, verdade. A educação Mas das pessoas. eu acho que a É. segurança ela ajuda muito. Ajuda. Assim, porque quando você anda nos transportes públicos desses países, né, dos países da Europa, por exemplo, as pessoas estão sentadas com seus telefones, com seus smartphones, Normal. da marca que for, do que for, iPhone, iPad, o que for, a pessoa está sentada lá usando, assim, normal. Né? Não tem aquela coisa de... até mesmo porque é muito mais acessível, né? Porque se a gente parar para pensar, não vamos converter. Eu gosto de pensar em salário mínimo, tá, gente? Então, tipo assim, o salário mínimo em Portugal hoje, 860 euros. Com um salário mínimo, você compra um iPhone, sei lá, 900 euros, 1.000 euros, você compra um iPhone. Né? No Brasil, quantos salários mínimos você precisa para conseguir comprar um iPhone? 6. Pelo menos. Pelo menos. Eu acho que ele andou orçando, porque ele tá não, muito... você viu? Ele respondeu tão rápido. Igual eu trabalho com fotografia, eu sempre faço os cálculos dos meus equipamentos em dólar. Aham. Então, são 6 salários. Exatamente. Então, assim, eu acho que até a questão de ser um pouco mais acessível para a população em geral, né, isso torna menos visado de repente. Sim. Né? Então, assim, você anda e é um transporte público que tem um mapa, que você sabe de onde você está indo, para onde você vai. Então, assim, a gente viveu 1 ano lá de transporte público, normal, nunca deixei de fazer nada. Só completar, no Conselho de Cascais, quem é residente no Conselho de Cascais, não é quem mora no Conselho de Cascais, quem é residente, ou seja, quem está legal no Conselho de Cascais, o ônibus, que lá chama autocarro, é grátis. Ah, é? Sério? É grátis. E não é ônibus caindo aos pedaços, não. É ônibus com ar-condicionado e tudo Exato. mais, né? Eu posso até mandar uma foto depois se vocês quiserem. Assim, esses dias,
eu tava na minha casa e meu filho mais novo ligou pra minha cunhada e ela falou, eu tô aqui no autocarro. E ele, mamãe, poupa, autocarro. Ele fala, o fofarro. Falei, você quer andar no autocarro? Eu quero. Eu saí na porta da minha casa, atravessei a rua, a gente tem um QR Code de quem é residente, eu mostrei e fui passear com ele de autocarro, lá chama autocarro. Então, assim, Entendi. Se tem uma coisa que faz diferença, que funciona, é o transporte público mesmo. Com certeza. E aí, Fran, quando a pessoa ali, ela conseguiu a nacionalidade portuguesa, né? Então ela já pode residir em qualquer lugar? Em qualquer lugar da União Europeia, Sim. né? Se ele for um cidadão europeu, ele pode residir em qualquer país ali da União Europeia. É isso que eu tô falando, pode ser em qualquer lugar. Ele não pode morar nos Estados Unidos, por exemplo. Não, sim, mas na Europa ali, qualquer país, ele pode Mas ele residir. tem que fazer um procedimento que é simples na Câmara. Ou assim, em Portugal é na Câmara, não sei em outros países. Entendi. Mas ele tem. Então é isso que eu falei, por exemplo. Quem está aqui no Brasil, tem cidadania italiana, ele pode mudar para Portugal ou para outro país, faz esse procedimento, fica legal lá e está tudo certo. E também a esposa, porque a minha situação, inclusive, foi essa. Quando a gente foi para Portugal, num primeiro momento, meu marido foi com visto de estudante, porque a cidadania italiana dele ainda não tinha saído, tá? Então, meu marido foi com visto de estudante para Portugal. Nesse meio tempo, a cidadania italiana dele saiu. Então, ele passou a morar em Portugal como cidadão europeu e eu reagrupei nele como cônjuge de europeu. Entendeu? Então, assim, também o cônjuge, credo, também pode morar legalmente. E o cônjuge do europeu também passa nessa filazinha menor aí. Mas você teve que fazer todo o processo normal. Sim, tem que fazer o processo no órgão de, né, que antes era o CEF, agora é a AIMA. Deixa eu dar só dar uma dica aqui. Quem quiser comprar alguma coisa, estiver viajando pela Europa, você falou aí de você que faz em dólar. Muita gente não sabe, não sei quando você viajou, se você sabia disso, a Europa tem uma coisa para turista que chama tax free. Já ouviu falar disso? Eu não comprei nada, ela só gastei. Tony, não é possível que você não comprou nem uma pecinha de roupa, nada. Comprei uma blusa. Paguei caro, tá? Tá pagando até hoje. Não, eu terminei de pagar a viagem mês passado. Agora ele já vai comprar a próxima, Eu Silvio. fui em fevereiro de 2022, terminei de pagar em abril de 2000. Eu fui em fevereiro de 2023, terminei de pagar em abril de 2024. Maio já pode comprar outra. Quando eu fui, Babi apresentava o podcast comigo, que ela, não, Toninho, pode ir. Aí ela falando aqui, né, na semana. Pode ir, quem não converte, não. Eu falei, opa, é assim mesmo. Entrei lá, não converti, ó. Não, então, aí, o que é o tax free? A Europa, ela devolve o imposto para o turista. Então, vamos imaginar, se você comprar um iPhone lá em Portugal de 900 euros, sei lá quanto que tá. Você pede o tax free na loja, apresenta seu passaporte, eles te dão um documento. Quando você está no aeroporto, você vai na parte do tax free e eles te devolvem o imposto que é cobrado sobre aquele equipamento, sobre aquele bem, só bem de consumo. Alimento não serve, que você consumiu lá. Sim. Né? Mas o que eles entendem? O imposto é para retornar para a população. O turista, ele não vai usufruir do imposto, então não tem sentido Ele pagar o imposto. Então, assim, cada loja tem sua regra, cada produto tem uma taxação, então eu não sei falar quanto que devolve, se é 20%, se é 23%, se é 13%, se é 15%, não sei falar. Mas, então, assim, por exemplo, foi numa loja e comprou várias coisas de 100 euros. Pede o tax free, na hora que for no caixa, eles vão preencher e lá no aeroporto, você pode optar por receber em dinheiro, você pode optar por ser crédito no cartão. É bem bacana, assim, é um dinheirinho bom que pega de volta. Aí a pessoa compra 3 iPhones para vender no Brasil, chega na alfândega com 80% sobre cada um. De imposto. Aí você chega aqui no Brasil, você vai cair lá no... Como é que chama aquele programa lá? Aeroporto, né? Aeroporto área restrita. Quando eu cheguei lá em São Paulo, o rapaz, você pode vir aqui. Falei, opa, que eu já vi lá seu programa, hein? Eu adoro ver aquilo, gente, Nossa eu senhora, acho. aquilo ali Gente, eu nunca assisti, meu Deus. Nunca assistiu, Silvia? Você já assistiu, Guti? Nossa, será que aquilo vicia? Eu adoro assistir, assim. Porque são as histórias das pessoas
Normalmente eles mostram pessoa ou transportando droga, ou trazendo produto que não 3 poderia pro celulares, meu Brasil. filho, já vai, ó, vai guardar 2 pelo menos, né? Acho que só pode entrar um, né? Que é o seu consumo, né? Não, o que você tá usando, beleza, mas se você trazer mais um que tem lá o valor, né? Acho que é R$3.000, Então, eu acho que era $500 ou 500 isso aí, euros. isso Tava aí. para aumentar ou tava para diminuir, mas Então, assim... provavelmente, se você trazer 3, eles abrirem sua mala lá, fica 2. A gente pode falar assim, não, eu trabalho dos empresas, falar, ó, um é de cada empresa, corporativo, e um é pessoal. Ó, Eles não vão cair nessa não, Você sabe, vai- muito Silvio? Vai colar, Você não? vai falar, porque eu passei isso lá, em Paris, quando eu cheguei lá, eu tava com o Guilherme, ele que falava, né? A gente só mandava e ele falava. Que é um amigo nosso que morava lá no Gabão, na África, e tem a nacionalidade italiana, então ele conhece bem lá, já tinha ido e tal. Aí nós chegamos lá em Paris, o hotel libera 3 horas, acho que é 3 horas da tarde para você entrar. O check-in, eles estão cada vez mais tarde. Aí nós chegamos lá, Tim, por volta das 11, né? Só que parou o Uber lá, é Uber mesmo, que desceu, eu falei, ô Guilherme, vai lá agora, meu filho, troca uma ideia lá com 71, vamos ver se o 71 aqui vai o cara lá funcionar. da recepção, depois de ter viajado 12 horas, né, Fran? Tava cansado, né? Falei, você joga a ideia lá no... Falei, Toninho, aqui não funciona assim, não. Falei, você tá doido? Senhor? Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Falei, ô Toninho, não funciona. Você vai ver, eu vou tentar. Chegou lá e começou a conversar com o cara não deixou ele nem terminar de falar. Foi lá e falou que ele é 15 horas. Fala com o povo Enfim. aqui. Lá não tem jeitinho brasileiro, né, Fran? Então, assim, lá em Portugal, eu sinceramente, eu nunca vi o jeitinho brasileiro. É claro que se você souber conversar e pedir, talvez é mais fácil que se você chegar como dinossauro na força e na raça, né? Essa questão de hotel, eles já estão super preparados para voos que chegam a todos os horários. Eles já têm um quartinho lá que você guarda a sua bagagem, eles colocam uma etiqueta, tipo assim, vai passear pela cidade, mas sua bagagem está aqui guardada. Então, todos os hotéis hoje já fazem isso. A questão do jeitinho brasileiro, eu sinceramente, assim, eu nunca vi mesmo, mas eu estou em Portugal há 5 anos. Né? Aqui a gente sempre conhece alguém que às vezes pode te ajudar em alguma coisa, o que não é a realidade de quem chegou recentemente no país, assim, né? Então, inclusive, assim, quando a gente mudou para Portugal, uma das coisas que a gente sentiu, que assim, a gente já estava no Brasil há muitos anos, o banco já conhece, aí já tem aquela coisa assim, o gerente já quer aumentar seu limite, já quer, né? Em Portugal, você chega, gente, como ninguém, assim, né? Como todo mundo é igual ali. E aí, até você conseguir abrir uma conta, conseguir, né, um cartão. Então, e acho que, às vezes, até por não conhecer. Então, o jeitinho brasileiro, de fato, eu nunca vi. Não posso falar que não existe, porque eu nunca vi. Mas existe, sim, talvez uma forma de argumentar ou de pedir diferente, talvez, assim. Essa é boa. Argumentar e pedir Porque, assim, diferente. uma coisa é a pessoa chegar na grosseria querendo algo com você, e a outra coisa é a pessoa chegar te mostrando, né? Por exemplo, nessa história aí do hotel. Se eu chego, de repente, com uma criança, normalmente os hotéis... Eu tenho 2 filhos. Normalmente os hotéis conseguem liberar um quarto um pouco antes, né, assim. Então, isso não seria nem um jeitinho brasileiro, assim, mas é mesmo uma... Exatamente. Mas o jeitinho brasileiro, eu acho que eles já estão preparados, tá? Mas lá, Na hora que chega um brasileiro, eles já falam, ih, Então, Lá por falar vem. nisso, é isso que eu queria saber. O preconceito com o brasileiro. calma, Tinho Alisson. Não, mas já vamos para a história do Tim ali já. Então, Tim, eu moro em Portugal há 5 anos e meio. Eu convivo basicamente com brasileiro, né? A gente tem uma comunidade brasileira lá. Ano passado eu comemorei meu aniversário, lá tinha 25 pessoas, 25 brasileiros. Eu nunca senti o preconceito, nunca. Se você falar assim comigo, Franciele, já sofreu preconceito em Portugal? Não, nunca sofri. Tá? O meu marido já sofreu preconceito em Portugal? Não, nunca sofri.
E a gente precisa entender também, mas tem várias pessoas que relatam que já sofreram. Mas o que acontece? Existe um jeito de falar, volto a falar. O português, ele é mais seco, ele é mais duro. Nós, brasileiros, o nosso português, o nosso idioma, ele é um pouco mais mole, assim, um pouco mais doce. Então, às vezes, a pessoa te dá uma resposta no tranco, você já acha, tá falando assim comigo porque eu sou brasileiro. Não, é o jeito dela, talvez, de falar. Então, assim, ou também, às vezes, você está num momento, numa parte de desvantagem. Você vai ofender a pessoa naquilo que é mais frágil dela. Entendeu? Então, eu não sei até que ponto é um preconceito, eu não sei até que ponto é talvez um mecanismo de defesa. Porque é um país muito pequeno que está sendo invadido pelo mundo. Entendeu? Então, assim, às vezes, volto a falar, eu não sofri. Eu vejo alguns anúncios lá para aluguel de casa, por exemplo. Não alugamos para brasileiro. Ah, sim. Mas eu não sei até que ponto isso é preconceito ou se isso é defesa. Por quê? Porque tem uma história de uma turma, uma parte que foi para lá, que alugou casa, que não pagou aluguel e que voltou para o Brasil. Tem uma história de gente que... Mas não é só brasileiro, né? De gente que foi para lá, que fez empréstimo em banco, e tem uma grande parte que era brasileiro, e que não pagou os empréstimos. Então, assim, isso vai fazendo com que a coisa vá... As pessoas vão ficando um pouco mais na defensiva, né? Assim, não quero correr esse risco, mas Franciele, já sofreu preconceito? Nunca. Seu marido já sofreu? Nunca. Seus filhos já sofreram? Nunca. Muito pelo contrário, quando a gente fala que é do Brasil, eles sabem tudo do Brasil. Eles sabem a novela, eles sabem os times, eles sabem o campeonato, quem foi campeão, quem não foi. As crianças são fãs do Lucas Neto. O Lucas Neto vai lá e esgota todos os shows. Então, assim, eles são fãs. Você fala que você é do Brasil. Semana passada eu tava falando que eu vinha, todo mundo falava assim comigo. Nossa, lá tá calor, hein? Fez 62 graus. Todo mundo sabia que tinha feito 62 graus. De que zona que você é? Eu falava, eu vou pra Minas. Porque no Rio fez 62 graus. Então, assim, é isso, entendeu? Eu nunca sofri. As pessoas que me rodeiam, a gente nunca comentou essa questão do preconceito. Mas eu ouço várias pessoas relatando que sim. E aí, Fran, e aí essa questão do preconceito, a gente entra também até na importância da nossa nacionalidade correta, tudo certinho. O que você pode falar para um brasileiro que quer ter a nacionalidade? O que assim, para tocar mesmo a pessoa, o que você pode falar para essa pessoa? Então, quando você chega em Portugal... Pra já, eles falam, pra já é uma expressão portuguesa também. Vamos imaginar, assim, no estudo, a propina, mensalidade lá chama propina, tá, gente? A propina. Tô falando que tem muita diferença. Nós vamos fazer o bate-bola aqui hoje, Tim, nós vamos falar a palavra que a gente usa aqui no Brasil, você fala de Portugal. Então eu falo de Portugal e você me fala o que significa no Brasil, que vai ser mais fácil. Pode ser eu vou te falar assim, o que é propina, aí você vai me falar o que é. Não, aí não, melhor não. Melhor a gente fala e você explica, porque senão vai cair no Brasil aqui, você já sabe. E aí, por exemplo, a mensalidade da faculdade, que é a propina. Para o cidadão europeu, ele é tipo 1/10 do preço. Ela é tipo 1/10 do preço. Então, vamos imaginar, se uma mensalidade for 1.000 euros, para o cidadão europeu é 100 euros. Então, aí já começa a ser... E eu acho que por isso as pessoas hoje estão correndo muito atrás da nacionalidade, porque... É o que eu falei, tá tudo muito aberto, assim. As pessoas, muita gente já sabe disso, né? Então, a mensalidade já é uma coisa. O livre circular já é outra coisa. E eu, por exemplo, tem alguns lugares que você vai para poder, sei lá, tentar reformar uma casa e você vai pegar um empréstimo para poder, sei lá, comprar móveis. Só se tiver cartão cidadão, que é o documento que o cidadão tem. Tipo o nosso RG aqui, talvez. E aí,
teve uma vez até que eu mostrei, porque o brasileiro que tá legal lá, ele pode pedir o cartão cidadão do Estatuto da Igualdade. Aí teve isso no início. Aí o cara falou: não, esse do brasileiro não serve, não. Então, tipo assim, né, é um cartão cidadão do cidadão português mesmo, entendeu? E aí, Fran, o que você sente mais saudade aqui do Brasil? Não vai falar que é culinária, não, porque isso aí já é de praxe. Ainda mais mineiro que gosta de comer, né? Porque esse negócio de culinária, não, eu gosto mais da culinária. A culinária, todo mundo que vai embora do Brasil sente falta da culinária, né? Não. Que não tem culinária igual do Brasil, né? Não tem. Isso aí não tem jeito. Fora a culinária, que com certeza você sente falta, o que mais você sente falta aqui dos mineiros uai? Eu sinto muita falta da minha família e dos meus amigos, muito, assim. É uma coisa que eu custo a... Eu sempre fui muito família, então eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta das comemorações, das festas, né? Daquela coisa, assim, da gente se arrumar. Porque a gente, inegavelmente, nós somos muito, principalmente as mulheres, a gente é muito vaidosa. Então, assim, aquelas festas, aqueles casamentos, aqueles batizados, aqueles aniversários, eu sinto muita falta, assim. Você vê que é sempre uma coisa de pessoa, de ou conexão. é família, são os eventos, assim. Eu sinto muita falta. Sinto muita falta mesmo da comida. Não, mas não é da comida, Toninho, do dia a dia. Porque na minha casa a gente come arroz, feijão, carne e legume todos os dias. E ovo? Também. Porque, assim, a alimentação em Portugal, ela é basicamente uma sopa de entrada, sempre, uma sopa de legumes, e depois vem o prato principal, que é normalmente um carboidrato e a proteína, tá? Então, ou vai comer uma sopa de legumes aí, e depois vem um esparguete, o macarrão à bolonhesa é um esparguete à bolonhesa. Eu estou citando isso porque é o que meu filho ama. E a gente não, a gente tem arroz, feijão, uma carne e um legume, né? Então, assim, essa comida aí eu não sinto falta. Mas eu sinto falta da coxinha. Eu sinto... Da coxinha. Sabe o que eu tomei esses dias na festa da minha família? Que eu falei, gente, a festa foi sensacional, mas isso fechou com chave de ouro? Fanta uva. Me remeteu, me levou lá na minha infância. Porque a Fanta uva lá é diferente. Aliás, a comida em Portugal, ela tem menos açúcar, tá? E isso é uma coisa que a gente, quando a gente foi, a gente sentiu um pouco a diferença, e hoje, quando a gente vem para o Brasil, a gente acha estranho. Por exemplo, tem um achocolatado desses de caixinha que eu amava aqui no Brasil. Primeira vez que eu, sei lá, depois de 2 anos que eu estava em Portugal, uma vez eu vim, fui tomar, eu não aguentei de tão doce que era, entendeu? Então, assim, e lá tem uma política muito forte. Eu acho que tem redução de imposto para os alimentos que contenham menos açúcar, tem umas coisas assim, entendeu? E tem a questão da água também, né? Que a água lá é... Como é que fala? Da torneira. É, da torneira, que você pode tomar à vontade, né? Então, eles falam que sim, né? Eu tomei à vontade lá. E lá... Inclusive, olha que interessante. O meu sobrinho foi viajar agora para um outro país, e aí ele fez uma consulta lá em Portugal com, acho que chama médico de viagem, salvo engano, e ele falou que durante a consulta inteira, o tempo todo, o médico falava assim com ele: não toma água da torneira desse país que você vai. Não toma água da torneira desse país que você vai. Ele falou que o médico, assim, durante a consulta, ressaltou isso umas 10 vezes, porque, de fato, o português consome água da torneira. Os meus meninos, eles vão ao banheiro e pegam água da torneira e tomam, assim, normalmente. Eu tenho filtro em casa. Eu tenho. Tá vendo? Levou o modelo. Ele é desconfiado. Eu tenho, porque lá, hoje em dia, assim, o povo compra muito galão de água, aqueles galões de 5 litros. Sei lá custa, tipo, 65 cêntimos um galão de 5 litros de água, e o povo compra um monte. E aí eu peguei e falei, gente, eu não vou ficar consumindo, né, tipo, até plástico pro meio ambiente que eu tô mandando. Não, aí levei um filtro aqui do Brasil e eu tenho um filtro na minha casa. O pedreiro que foi instalar não sabia como instalava. É mesmo? E aí? Não é comum. Aí eu ensinei, né, Tony? Porque eu sou filho de Zé Fernando. Isso é verdade. Mas essa questão da água, inclusive no bar tal, não tem água. Já é servida a água... não sei lá como é que é, mas não... Tem a água da casa, né? É a água que da é casa, água que é essa grátis, água grátis.
Tem a água de garrafinha Claro, que vende. mas tem a água tipo da assim, casa você já que- chega lá, o pessoal já coloca água. da casa. Água da casa. Tem né? água da Entendeu, casa, Tim? sim. Lá não é igual, tipo assim, você chega num bar, você vai pede almoçar. uma água mineral, né? Não, porque aqui no Brasil, o que acontece? Você chega pra almoçar em algum restaurante, é muito difícil alguém dar uma água lá, não, lá eles já coloca a água já. A água da casa. Aí, ó. Agora, sabe quem que não gosta nada dessa água? O cabelo da gente. Tem muito calcário a água de Portugal. Entendi. E o cabelo da gente lá fica, Silvia, tanto que o povo põe filtro, usa filtro, aqueles filtros, porque o cabelo da gente fica muito duro. Porque coloca o filtro lá no chuveiro, né? No chuveiro. No chuveirinho mesmo, né? É. No chuveirinho coloca o filtro. Sabe uma curiosidade, a gente está falando essa coisa de filtro de água? Lá em Portugal, o acendedor de luz é do lado de fora da casa de banho. Lá não é banheiro, é casa de banho. Então, o acendedor de luz é sempre do lado de fora. Existe uma lei, porque dentro do banheiro não pode ter eletricidade, dentro da casa de banho. Lá não existe chuveiro elétrico. Eles não conseguem aceitar nem entender como que a gente aqui no Brasil usa chuveiro elétrico junto com água, que eletricidade e água são duas coisas que acabam não combinando tanto, né? E lá os banheiros, é muito comum as casas de banho não terem janela, então fica muito úmido. Então, é isso, assim, o acendedor do lado de fora. E eu aqui no Brasil, direto, eu fico procurando acendedor do lado de fora. Banho frio. Não, quente. Não, tem aquecedor a gás. A minha casa, eu tenho um termoacumulador. Lá não tem caixa d'água. Eu tenho um termoacumulador. Eu acho que aqui no Brasil chama boiler. Vocês já ouviram falar? A Silvia vai entender do boiler. Então, assim, a água fica quente lá. Quando eu ligo o chuveiro, a água já sai quente. E se for o aquecedor a gás, a água esquenta. Mas lá não tem chuveiro elétrico. E sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Você foi graduada aqui no Brasil e como é que fez para mudar lá para Portugal na questão profissional? Antes, até alguns meses atrás, existia um pacto de reciprocidade entre as ordens. O advogado brasileiro podia se inscrever na Ordem de Portugal e o advogado português podia se inscrever na Ordem do Brasil. Era só apresentar alguns documentos, cumprir alguns requisitos, eles faziam a análise, pagavam uma taxa e aí conseguia a inscrição na Ordem. E é interessante que assim, o advogado de Portugal, ele pode exercer na União Europeia toda também. Então, se quiser fazer inscrição na Alemanha, se quiser fazer inscrição na Itália, hoje eu posso fazer inscrição. Não posso por causa do idioma, né, gente? Porque o alemão, assim, eu brinco que a gente não sabe se é de comer ou de passar no cabelo que está escrito, porque assim, é um negócio, enfim. Mas eu tenho muitos clientes, porque um dos serviços que eu prestava era esse, assessorar colegas brasileiros a se inscreverem na Ordem de Portugal. E eu tenho muitos clientes que moravam na Alemanha, então eles se inscrevem na Ordem de Portugal e depois eles se inscrevem na Ordem da Alemanha. Então o processo é tranquilo também, né? Era, né? não Agora... mais. Aí agora, a atual bastonária, que é a presidente da Ordem dos Advogados de Portugal, chama OA/PT, Ordem dos Advogados de Portugal. Ela, do dia para a noite, saiu uma decisão lá e acabou o pacto de reciprocidade. Nenhum brasileiro se inscreve lá mais, nada. Eu acho que foi, salvo engano, em março do ano passado isso. Acho que foi. Claro que tem muita discussão, várias pessoas entraram com a ação, falando que não podia ser um ato dela, tinha que ser um ato de não sei quem, enfim. O fato é, hoje está suspenso isso. Quem já estava inscrito, está inscrito. Continua. Continua. Quem inscreveu, não escreve mais. Quem quiser escrever agora vai ter que fazer deve ter que revalidar, né? Então, hoje me surgiu essa questão, se pode ter a revalidação. Eu não sei como que ficou isso, eu confesso. Assim, eu acho que hoje, quem quiser se inscrever, mas isso eu não tenho certeza, teria mesmo que fazer... Me surgiu essa pergunta hoje, assim, até um colega me perguntou se fizer a revalidação... Porque as outras profissões você pode fazer. Por exemplo, o engenheiro. O engenheiro ainda tem essa reciprocidade. O engenheiro aqui pode ser engenheiro lá, faz uma submissão de documento e é engenheiro lá também. Mas eu não sei a questão do advogado. Eu acho que tem que fazer o curso, não sei, tem que fazer o estágio profissional para depois se inscrever na Ordem. É isso aí, gente. Nosso episódio 112 do Isso é Podcast. Estamos batendo um papo leve, descontraído e sem roteiros com essa mulher
que faz acontecer e veio do outro lado do mundo rever os seus familiares pontinovenses, né? Só gente boa, né? E prestigiar isso vai podcast, né, Toninho? É isso aí. A família tá toda reunida. Lá teve um encontro da família? Como é que foi? Teve um encontro da minha família. Na verdade, assim, em Portugal, o ano letivo lá é diferente do ano letivo no Brasil. O ano letivo em Portugal começa em setembro e acaba em junho, tá? Então, as férias de verão, que as nossas férias aqui são dezembro, janeiro e mais ou menos um pouquinho de fevereiro, Portugal é julho, agosto e meio de setembro, que é o alto verão. Tem restaurante que fecha, é muito interessante. Agosto em Portugal tem até restaurante que fecha, é muito diferente isso lá. E as pessoas viajam, pegam motorhomes e saem, é uma época muito gostosa. Só que eu não abro mão de vir ao Brasil uma vez por ano, para ver minha família, meu pai mora aqui, minha mãe mora aqui, meus irmãos moram aqui, né, enfim. E aí eu comecei a falar que eu ia vir, então, nas férias de Páscoa, por isso eu falei do ano letivo. Porque agora, nesse período de 23 de março a 6 de abril, tem férias de Páscoa lá. Eu acho que é mais ou menos as férias de julho aqui, 15 dias de férias. Sim. Então, e o meu filho já está no ensino, lá é o primeiro ciclo, é o ensino fundamental. Eu falei, perder aula ele não vai, porque ele está alfabetizando. Então, eu vou para o Brasil nesses 15 dias. A gente começou a olhar a passagem. E começamos a cogitar a vir. E eu falando, eu vou para o Brasil nas férias de Páscoa, eu vou para o Brasil nas férias de Páscoa. De repente, o meu tio, irmão do meu pai, a família do meu pai é muito unida, mandou no grupo da família assim, gente, tô pensando em fazer uma festa da família dia 30 de março lá no meu sítio em Nova Lima. Eu falei, opa, é agora que eu tô nessa história. Aí eu falei com meu marido, falei, Pablo, é agora, meu filho, você dá um jeito aí, compra passagem, porque é agora que eu... Porque assim... Eu tenho que ir. Tem que ir, Tony. Não existia a possibilidade, assim. Todos os meus tios, todos os meus primos, todo mundo reunido, né? Eu até postei no meu Instagram uma foto familiança junta. Se eu não tivesse, meu filho, aí eu pegava, era um avião. Eu vinha até, acho que eu vinha até naqueles lá navios. no galpão. Não, eu acho que eu vinha até naqueles navios do descobrimento lá no... Acho que eu vinha até de nadando. Caravela. É, a caravela, faltou essa palavra. Eu vinha até nadando, Tony. E a vontade de vir pra cá. Não tinha nenhuma hipótese. Minha família reunida e eu não estar na história? Nossa Senhora. E a foto é um registro histórico, né? Não. E essa foto ficou muito bacana, assim. A gente conseguiu pegar todo mundo. A Fran do Brasil, de Minas Gerais, de Ponte Nova, e a Fran de Portugal, qual que é a diferença? Nenhuma. Eu sou exatamente a mesma pessoa. Assim, hoje eu tenho... Né, o Igor, meu irmão, que está aqui com a gente, ele até brincou. Eu tava lá na roça, tipo assim, eu tava literalmente chinelo de... Ele falou, você dá um jeito de arrumar. Eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu sou a mesma criança brincalhona. Eu gosto de sentar no chão, gosto de brincar, meus meninos estão lá na roça com meu pai, andando descalço. Eu sou exatamente a mesma pessoa. Claro que hoje eu tenho talvez um conhecimento de mundo um pouco diferente, né? Assim, conheço alguns lugares, conheço algumas pessoas, mas assim, sinceramente, Toninho, e eu sou a mesma pessoa mesmo, assim, não... E sobre essa questão dessa área que você está atuando, tem muitas dificuldades lá? Porque não é uma área assim um pouco distinta, né, do demanda do direito. Como é que é a demanda? Tem muita dificuldade para trabalhar nessa área de nacionalidade? Sabe o que eu falo, Toninho? Você até colocou isso naquele slide que você colocou no Instagram para divulgar. Eu gosto muito do que eu faço, porque eu falo que eu trabalho com sonho. Eu falo que assim, eu não trabalho, Silvia, com um direito pesado de demanda, de litígio, assim. A minha questão não é um patrão que está bravo porque o empregado entrou na justiça, ou um marido ou uma esposa que está brava. Porque eu não tenho isso, assim. Ou seja, você não trabalha com briga, né? Eu trabalho com sonho, entendeu? Ou é o sonho de uma pessoa que deseja morar em Portugal e quer ir legalmente, aí contrata para a gente fazer essa estrutura. Ou é o sonho de uma pessoa, né, que quer resgatar lá o passado do avô que veio no navio e tal, e acha que o avô era português e a gente consegue achar a certidão. Não era certidão de nascimento, na altura era assento de batismo. Só a partir de 1910 que passou a ter certidão de nascimento. Então, eu falo que eu trabalho com sonho. E eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Muito. Então, assim, conseguir conciliar
a minha profissão com o que eu gosto de fazer, que é ajudar as pessoas, isso para mim, assim, é sensacional, entendeu? Então, eu faço com gosto. Eu faço com brilho nos olhos. E muita gente fala comigo isso, assim, Fran, o que é diferente em você que você faz com brilho nos olhos, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui em Ponte Nova. Eu tô trabalhando, eu tô atendendo cliente. Ontem eu reuni com uma cliente, graças ao Isso é Podcast. Então, assim, se eu trabalhasse por obrigação, não, tô de férias no trabalho. Sim. Não, entendeu? E assim, é super acessível, levando em conta que você mesma disse, né, que você é potinovense, é da Volta da Banana. Da Volta da Banana, exatamente. Né? E assim, para você foi possível. Isso seria assim, acessível para todo mundo ou você foi uma exceção? Ô, Silvia, eu falo que foi o estudo. Se você me falar assim, Franciele, por que você conseguiu? Porque foi o estudo, sabe? Assim, eu sempre gostei de estudar, sempre fui estudiosa. E eu brinco assim, que eu sou a mesma menina que o estudo deu asas, sabe? Então, assim, eu saí da Volta da Banana, né? Fui nascida e criada em Ponte Nova, na Volta da Banana, estudei, fiz faculdade e hoje, assim, ganhei o mundo, como eu falei com vocês. Se eu quiser, eu posso ser advogada na Alemanha. Não, gente, pelo amor de Deus, assim, eu falei muito isso com o Toninho, falo muito isso. Eu não desvalorizo nada do Brasil. Eu amo o Brasil. E acho até que o brasileiro precisa passar a valorizar e a gostar do Brasil. Eu sempre cito muito, assim, falei isso com o Toninho no dia que a gente conversou. A gente aqui no Brasil, a gente tem mania. Se você for ao supermercado, a fruta estiver barata e a carne estiver cara, o brasileiro sai falando, nossa, aqui no Brasil a carne está um absurdo, tal. Quando você está lá fora, se você vai no supermercado, a carne é barata e a fruta é cara, você sai falando, nossa, aqui é muito bom, a carne é barata. Sabe, assim, e não é assim que funciona, sabe? O Brasil tem coisas lindas, tem coisas maravilhosas, tem produtos excelentes. Hoje eu até brinco, até estava falando com as meninas lá no salão, porque eu perguntei o meu blush, ela falou assim, é nacional. Eu falei, então é esse mesmo que eu quero, porque esse do Brasil é muito bom. Aí eu falei, inclusive, o meu perfume é importado, de uma marca, importado assim, de uma marca brasileira, porque eu moro na Europa, eu tenho um produto. Gente, assim, o Brasil é lindo, o Brasil é delicioso, o Brasil tem excelentes produtos, o Brasil tem excelentes pessoas. A gente só precisa aprender a valorizar. Eu tenho uma amiga que voltou para o Brasil, ela morou em Portugal 3 anos, e aí, algumas pessoas tentando convencê-los a não voltar, eles falavam assim, o vinho lá é muito caro, falando com ela, assim, o vinho lá é muito caro. Tipo assim, um vinho que aqui em Portugal você compra por 5 euros, lá você vai pagar R$100, R$150. Eu falei, mas o aluguel lá é muito barato. Então, o que você vai economizar de aluguel aqui, que você está pagando 1.500 euros, você compra muito vinho. Pode voltar que você vai ser feliz. Porque é isso, sabe? Assim, não dá para você ficar o tempo todo... Eu falei com ela assim, pega 1.500 euros do aluguel, divide pela quantidade de vinho aí, que dá, ainda sobra um troco. Porque é isso, sabe, Silvia? Assim, acho que a gente tem coisas maravilhosas, o mundo é apaixonado com o Brasil. O mundo, as pessoas adoram passear no Brasil, adoram turistar no Brasil. Uma vez eu fui numa médica lá, que ela falou comigo que ela adora vir para o Nordeste, que ela adora a culinária do Nordeste. Só que a gente que está aqui, às vezes a gente tem... Eu nunca fui assim, tá, gente? Eu sempre eu defendo o Brasil com unhas e dentes. Algumas pessoas aqui no Brasil, elas tendem a achar que só o que é de fora... Que é bom, né? Que é bom, e não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. E é verdade. E você falou uma coisa importante, que é até bom para a gente falar aqui para a nossa cidade, né? Ponte Nova, nós temos aqui grandes empreendedores, pessoas inteligentes, pessoas que fazem acontecer. Visionárias. Então, infelizmente, as pessoas têm essa dificuldade de valorizar o que é da terra, entendeu? Exatamente. E aí, quando eu até estava conversando isso com uma pessoa, eu até estava falando com ele, a gente tem que ir na questão do propósito. Você tem esse propósito de ir caminhar junto? Eu também tenho. Porque se você não conseguir alinhar esse propósito, não dá certo. Porque você tem aqui uma cidade com muito potencial. Ponte Nova é uma cidade com muito potencial. Que sempre foi polo da região, né, gente? Também. E além de ser polo, tem gente que faz acontecer em diversas áreas. Entendeu? Olha, então, hoje eu fui no salão. E assim, você é bem recebido, as pessoas te tratam bem,
te serve um café, te serve um biscoito, te serve uma água. Aí, às vezes, vai num salão. Eu já até brinquei que eu tinha vontade de abrir salão lá. Você chega lá, tipo assim, tem salão lá que nem água oferece. E não é porque é da cultura, talvez. Sim. Entendeu? Ó, aqui tem balinha, tem batata, tem amendoim. E olha que delícia que é isso, olha o tanto que a gente tem que valorizar isso, e é da nossa terra, entendeu? Por isso eu falo, Toninho, eu brilho os olhos, assim, eu te falei, eu fico muito honrada de estar aqui, de estar gravando, de estar podendo falar, de estar na minha cidade. Eu sou pontinovense, eu sou brasileira, e com orgulho, sabe? Assim, eu não tenho... Eu amo o Brasil. É claro que eu sei enxergar os defeitos, né? Sim. Mas eu sei enxergar os defeitos que tem aqui, sei enxergar os defeitos que tem lá. Hoje eu optei por viver lá, por uma questão, num primeiro momento, um sonho do meu marido, que passou a ser um sonho dos meus filhos, e que agora, né, assim, e como projeto de família, eu estou lá, acho que tem algum propósito de Deus nessa história. Eu estava falando com a Silvia, assim, a minha história sempre caminhou muito. Às vezes eu brinco com Deus, assim, Deus, se quiser que eu volte para o Brasil, me faz passar um perrenguezinho, assim, 0. Então, eu acredito muito em Deus, eu fico com meus papos lá com ele, e aí eu acho que era para eu ir, da forma como a coisa aconteceu e como está acontecendo, eu acho que era para a gente ir. Sim. O meu filho mais velho, quando a gente viaja, que ele chega no aeroporto em Portugal, ele fala assim, ai, mamãe, tô até com vontade de chorar. Eu, por que, Lucas? De emoção de ter voltado para Portugal. Então, assim, sabe, hoje o meu propósito, a minha vida tá lá. Mas eu nunca deixei de gostar, nunca falei mal, e se alguém falar mal, eu brigo. É isso mesmo. E agora vamos lá para as palavras, então. Fala aí umas curiosidades aí, a palavra que a gente fala aqui no Brasil e lá em Portugal, como é que é? Pode mandar brasa. Igual você falou aí, zona. Eu gostei do último. O outro lá, como é que é? Propina. A mulher, como é que é? Propina, mulher é rapariga. Pelo que eu já entendi, assim, moça lá tem um significado de rapariga pra gente, e rapariga lá é moça. Blusa, assim, é camisola. Calcinha é cueca. Então, tanto a mulher... Tanto a mulher quanto o homem é cueca. Bumbum é rabo. Nossa, Gente, falar rabo aqui. Também a fulana tá com o rabo de fora. Não, mas não é mesmo o... Por exemplo, esses dias o meu filho estava no pula-pula, brincando com uma menina lá em Juiz de Fora. Eles têm 7 anos. Aí o meu filho virou e falou assim, ó, cuidado com o meu mano, irmão é mano, cuidado com o meu mano, que ele morde o rabo. Aí a menina olhou pra cara dele, eu tava passando bem na hora, assim, os dois têm 7 anos. Eu falei, é porque lá em Portugal, o rabo é bumbum. Aí ela pegou e falou assim, tá, porque aqui no Brasil quem tem rabo é bicho, é cachorro. E assim, não, é uma coisa, a minha ginecologista, quando eu tava grávida, é rabo, o nome da história é rabo, sabe? Propina é diferente. Esse de andou com ela, andou comigo na escola, esse pra mim é o mais estranho. Tipo assim, imagina, fulano andou com meu marido na escola, olhei pra cara dela assim e falei, tipo, e você fala isso nessa naturalidade. São muitas as palavras, Tony, assim. A despedida deles, dos portugueses, normalmente é beijinho, mesmo que não tenha intimidade, é beijinho. E aí, quando meu marido foi antes, para poder alugar apartamento, para resolver tudo, e a gente estava naquela ansiedade, consegue ou não consegue. Aí ele um dia olhou um apartamento lá que ele gostou, e aí ele me ligou todo feliz e falou, Fran, eu acho que a senhora gostou de mim, assim, porque ela falou, então tá, beijinho. Porque achou que tinha sido uma pessoa que tinha sido simpática. Assim, não, a forma, normalmente, da despedida do português é beijinho. Mas quando não, atende mas não dá o telefone. beijo, não. Não. Só fala. Só fala. Então tá, Entendi. beijinho. O telefone é telemóvel, né? O celular é telemóvel. Vaso sanitário é sanita. Casa de banho, banheiro é casa de banho. Box é resguardo. Sabe aquele box do banheiro? É resguardo. Pia é lavatório. Aí tá. Eu pensei numa outra coisa. Quando atende telefone, não fala alô, fala tô sim. Tô sim. Tô sim. Tô te ouvindo, tô sim, tô aqui, entendeu? Tô sim. Quando liga,
Eles não falam, que é a Silvia. Não, que é a Silvia Dias. Já fala o nome. Já fala nome e sobrenome. E isso é muito complicado, porque, tipo assim, quando você chega, eu falo que o seu ouvido está treinado para um nome. Quando a pessoa fala Silvia Dias, você já começa a achar que o nome dela é Silvia Dias, entendeu? E aí, então assim, E quando hoje... te liga lá, você fala o quê? Eu falo alô. Não. Eu sou brasileira, Tony. Gente, eu falo alô. Alô. Aí você não fala Franciele e Francisquino. Não, fala alô. Quem tá falando é Franciele. Eu acho estranho Franciele e Francisquino também, assim, é uma coisa até grande, né? É muito, tem muito, mas eles percebem, entendem o nosso idioma não, as nossas palavras perfeitamente. O que mais incomoda é aquele R puxado. Aquilo ali, não é o português de Portugal que tem aquele R puxado? Eles puxam muito S. Por exemplo, piscina é piscina. Não, aquele R, tipo assim, estamos aqui em Portugal, sabe? Aquele... Portugal porque- Isso é verdade. terrível. Sabe o que é? Eles não parece que eles não pronunciam a palavra toda. Por exemplo, Tereza. Como se tivesse um T, um sim, E, um E, um Z. Então, Tereza. Entendeu? Entendi. Tereza. E, por exemplo, Rafael, quando eu engravidei do meu segundo filho, ele morava lá, eu tive muita dificuldade em escolher o nome dele, porque eu gostava de Gabriel. Mas lá fala Gabrielo. Rafael, lá fala Rafaelo. Então, a gente teve que pensar, eu e meu marido, uma palavra, um nome que tivesse a mesma pronúncia lá e aqui, aí virou Mateus. Aí não tem jeito. Também é questão de sotaque também, né? Igual tem o sotaque, o mineiro tem o sotaque, nós não percebemos. Mas aí chega o do nordestino, a gente já percebe. Eu cheguei lá no Pará para pagar o almoço lá, falei, não, vim pagar meu almoço. Na hora a mulher falou, você é mineiro, né? Como assim? Como assim você descobriu? Mas eles também têm isso, tá? Por exemplo, quem mora na região de Lisboa, quem mora na região do Porto, eles também têm o sotaque deles. Quem mora na região do Porto ainda é mais difícil de entender do que quem mora na região de Lisboa. Muito mais difícil de entender. E você que quer mudar para Portugal ou você quer ter a nacionalidade portuguesa, como é que faz? Liga para onde? Entra no Instagram, deixa os contatos aí, Fran. Sim, pode entrar no meu Instagram, Franciele ADV. Lá no Instagram tem... Eu tento trazer para o Instagram uma leveza, assim. Eu falo que eu gosto de uma advocacia leve. Até por isso eu gosto que me chama de Fran. Eu gosto dessa advocacia leve, assim, essa advocacia próxima, sabe? O doutora foi eu que coloquei, tá? Eu não coloco. Inclusive, assim, a primeira coisa do meu Instagram é Franciele, mas pode me chamar de Fran, eu gosto. E lá no Instagram tem os meus contatos, tem meu celular, que é meu telemóvel. E a abreviatura é TLM. E aí, às vezes, a pessoa acha que é TIM. Né? Mas é TLM de telemóvel. Pode clicar lá no link do meu Instagram, que chega no meu WhatsApp, tá tudo lá certinho. E você vai ficar legal lá em Portugal, não vai ter problema nenhum e vai viver Não, feliz para sempre. Eu só autoria, assim, eu só rendo a conversa se for para ir legalmente. Não, né, assim, eu sei das complicações de ir ilegal e para mim não vale a pena. Fran, quero te agradecer. Opa, Ixi, já ia fazendo bagunça com o microfone novo do Toninho aqui. aqui. Parabéns aí pelo trabalho, pelo posicionamento, sucesso, né, para você lá, para toda a família. E é muito bom a gente ver a sua essência aí, que você tá lá do outro lado do mundo, mas não esquece a nossa Ponte Nova. Não, de jeito nenhum. De jeito, maneira alguma. Defendo Ponte Nova e o Brasil em qualquer lugar que eu for, para qualquer pessoa, em qualquer mesa de conversa. Eu defendo Ponte Nova e o Brasil. Passou muito rápido, hein? É isso. Obrigada, Aqui o bate-papo é... Obrigada, eu acho Toninho. que tinha Obrigada, papo Silvia. ainda para mais uma hora. Se deixar, a gente fica a madrugada toda. Olha que eu fico, acho que o resto da minha viagem aqui pra Viana ainda, hein? Fran, obrigado. Mandar um abraço aqui pro Igor, seu irmão tá aqui, para toda a família, que a família é grande e com certeza em breve você vai voltar novamente. E quando voltar, vai estar aqui com a gente novamente. Com certeza, com o maior prazer. Obrigada, Tamo Toninho. Obrigado, Silvia. Obrigado, meninos. Nossa, foi ótimo. agradecemos, foi ótimo. Silvia, muito obrigado. Foi um prazer te receber Prazer aqui. foi meu. Vai voltar mais vezes, tá? Pode chamar que eu venho. É isso aí. Sucesso pra você também. Microfone é comigo mesmo. Parabéns aí pelo trabalho aí nas empresas. Obrigada. E Deus te abençoe e tomara que você cresça ainda mais. Amém. A mesma coisa, né, pro Isso Podcast, que cada vez está aí só
Graças a subindo Deus. aí nos números, enfim, na audiência, né? E o Isso Podcast merece, né, gente? É isso aí. Vamos contar aqui rapidinho a experiência. A Silvia fez quantos episódios, Silvia? Fiz 4. Fez 4 episódios de podcast. É. Fala pro povo aí qual que é a maior dificuldade de ter um podcast semanal. Gente, eu falei com o Toninho hoje, falei, Toninho, você é guerreiro, porque, tipo assim, é um trabalho, você tem que entender o bastidor disso, como é que tudo precisa, muita coisa, assim, para acontecer, isso aqui que vocês estão vendo, né, na frente aqui, é muita coisa, é muita dedicação, muito empenho dos profissionais por trás, né, para dar tudo certo. Então, o Toninho, assim, muito mais do que merecedor o podcast ter, né, a autoridade que tem hoje, porque realmente é um trabalho aí que... É um trabalho, né? Que dá trabalho. É trabalho, 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 exatamente. Mas nós vamos seguir, né, entregando uma experiência diferente aí, Exatamente. né, para nossa audiência e para todos os nossos convidados e co-hosts. Estamos juntos, tá? Tamo junto. E claro que eu tenho que dar parabéns, né, Tony? Fran, Da minha obrigado. cidade, Essa mulher com a brilha, tá, autoridade gente? que tá, gente. Eu Não tinha é? que vir prestigiar, não podia perder. O negócio tá bacana, tá entregando o que precisa. Em breve eu tô chegando lá. Ó, Como é que chama fechou. a nossa residência lá? Cais. Cais. Tô Fechou. chegando lá, tá? Ô, Tamo Tony, eu junto. vou acabar derrubando esse microfone chique novo seu. Ô, gente, nosso episódio 112 do Isso é Podcast, batemos um papo leve, descontraído e sem roteiros com ela. Essa mulher que faz acontecer, que atravessou o oceano para estar aqui em Ponte Nova, Franciele Francisquini, a nossa co-host. Silvia Dias, semana que vem tem mais. Manda pro seu amigo, manda pra família e vamos que vamos com o podcast da Zona da Mata, nossa terceira temporada. Alô, Tinho Alisson, muito obrigado, tá? Até a próxima. Muito obrigado, Guti Santoro. Semana que vem tem Tchau, mais. gente. Tamo junto.